Nós vamos, irmãos, eu já coloquei lá, já está o tema lá, comportando-se com temor e disciplina na casa de Deus. Comportando-se com temor e disciplina na casa do Senhor, né? Isso, esses assuntos vêm pelas madrugadas, né? Aleluia. E nós queremos ver Marcos capítulo 11. Aleluia, louvado seja o nome. A partir do versículo 11 ao 19. Eu vou pedir que coloque ali para nós, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11 ao 19. Nós lemos já uma leitura linda que o nosso irmão fez sobre o João, né? Evangelho de João. E aqui nós temos uma leitura que foi o evangelista Marcos, né? Marcos escreveu para os romanos, né? Especialmente para os romanos, né? Para os romanos, Marcos. João para os gregos, Lucas para os judeus e Mateus para os judeus. João não, João escreveu para a igreja, né? E Marcos, então, escreveu aos romanos. Você pode observar que as mensagens de Marcos são mais objetivas, né? Dizia a mesma coisa que Lucas dizia, mas Lucas era mais minucioso e Marcos mais objetivo. Não é isso? É isso aí, né? Como eu sou mais objetivo, alguém prega mais minucioso que eu, mas é assim mesmo. Não é verdade? Mas tudo tem um objetivo para o reino de Deus. Amém? Vamos ler junto ali, toda a igreja está em pé. Irmãos, eu gosto que vivenciemos a palavra do Senhor. Ela é o que faz a diferença no nosso meio, né? Vamos lá. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Observa, ele entrou no templo, eu quero que vocês observem, viu todos os acontecimentos, as badernas, as dificuldades, as irregularidades no templo. Ele ficou observando e saiu. Vamos continuar observando. E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. Olha aí. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de fígado. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto, ficaram calados. Vamos lá. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ali não era lugar de mesa de negócio e nem de cadeiras, né, irmão? E não consentia que alguém levasse algum vaso para o templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Mas vós os tendes feito convis de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca das suas doutrinas. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Quer estar assentado. O tema que nós colocamos nesses textos é se comportar com temor e disciplina na casa do Senhor. Nós estamos observando nesses dias, irmãos, eu estou observando nesses dias, algumas irregularidades na casa do Senhor. E nós precisamos cuidar
porque esta casa foi edificada para louvor e adoração a Deus. Nós observamos aí, não somente aqui, mas em vários lugares, muitas irregularidades, muitas faltas de temor, e até, por que não dizer, muitos negócios na casa de Deus. Quando nós tomamos decisões de vir à casa do Senhor, nós precisamos se despir de tudo, dos nossos negócios, das nossas tarefas diárias, dos nossos problemas, e nós precisamos ir com um coração puro e reverenciar este lugar. Porque este lugar foi edificado para louvor e adoração do Senhor, para a ministração da palavra do Senhor, para momentos de adoração e de comunhão com o Senhor. Este lugar foi edificado para a confissão de pecado, para a salvação de alma, para batismo com o Espírito Santo. Para reconhecimento. Nós vamos observar alguns pontos importantes que eu comecei a observar aqui. O apóstolo Paulo, ele escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 11, bota ali para mim, versículo 2, vamos ler junto com a igreja, versículo 2. Nós observamos em algumas passagens bíblicas, eu não vou ter muito tempo, mas nós observamos, que já é 15 para as 9, mas nós observamos em algumas passagens bíblicas, que algumas partes que falam sobre o zelo, o temor de Deus, por vários, até no Velho Testamento como no Novo. Mas ali Paulo diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Aqui tem vírgula. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que a igreja de Coríntios dava muito problema. Qual a igreja que não dá problema? Qual a igreja que não dá problema? Qual a família que não dá problema? Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Como a igreja de Coríntios tinha muitos problemas, dificuldade, divergência e tantas coisas que assolavam a igreja de Coríntios. E Paulo teve muitas dificuldades para poder doutrinar a igreja de Coríntios. Nós observamos até mesmo no batismo, em línguas estranhas, nas ordens, enfim, Paulo teve muitas. Nós não vamos aqui tecer comentários sobre essas coisas. Mas ele aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, ele diz assim, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Tem pessoas, irmãos, vocês estão na minha retaguarda, tem pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem ser corrigidos, que acham que isso é radicalismo. Falar a verdade, mostrar o caminho certo é radicalismo. Como estava acontecendo até na igreja de Coríntios. Porém, Paulo disse, tenho zelo de vós. Eu estou diante de vocês, não porque eu quero ser um radical, não porque eu quero ser um pastor muito radical, mas porque eu quero morar com a igreja no céu. Isso é fundamental na nossa vida. Paulo estava dizendo, eu tenho zelo de vós porque eu estou preparando vocês para um casamento celestial. Estou preparando vocês, e por isso eu tenho zelo, por isso eu advirto, eu exorto, eu falo, porque eu tenho zelo de vós. E parece que tem pastores hoje que passaram um pano em cima, não falam mais verdade, não questionam mais, não falam mais porque tem medo de perder um bom dízimo. Pastores. Não, eu não vou falar isso porque ele vai embora. Ele dá 1.000, 2.000, 5.000 de dízimo. Meu irmão, isso aqui é mantida pela misericórdia de Deus, com homens e mulheres que têm temor do Senhor. Porque estou preparando. Paulo disse,
Estou preparando para vos apresentar uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Quando Paulo falou desta forma, ele tinha visto muita contrariedade, muitos questionamentos, e até mesmo, por que dizer, muitas pessoas que às vezes vêm para a igreja e saem por causa, não, mas é muito dura esta palavra. É muito dura, mas nós aqui, pela graça do Senhor, em Camboriú, temos uma igreja que gosta da palavra, temos uma igreja que gosta da verdade, temos uma igreja que está se preparando para ir morar no céu. Porém, meus irmãos, quando Deus nos adverte através de alguma coisa, é porque ainda existe, nós não estamos prontos, não está tudo bom, existe alguma correção para o Espírito Santo fazer na nossa vida, e nós precisamos estar cientes e abertos a esta correção do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Consciente, pastor, e aberto. Não é porque eu vou corrigir o pastor se em alguma coisa, é porque eu não quero ele, eu quero ir morar no céu com ele. Não é que se ele vai me dizer alguma coisa para me ajudar, é porque ele está. Não. Nós precisamos entender que somos uma família. Quanto mais aberto para ouvir a verdade e caminhar na verdade, mais perto do céu nós chegamos, mais perto. Aleluia. Aleluia. Vamos observar. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Ele diz, porque estou preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Eu estava observando o zelo, é o derivado de zelote, é um termo derivado da palavra zelo, que significa, na verdade, lá no original, zelador, ou zeladorias. Era um membro de uma seita judaica, composta por extremistas e até no repúdio da denominação romana. Pedro, se fôssemos analisar bem de perto, Pedro era dos zelotes. E temos tantos outros, né? Nós não vamos permanizar isso aí, mas Pedro era dos zelotes, era um grupo separado, né? Nós observamos que quando Jesus veio, Jesus chamou Pedro, mas chamou também Mateus, não é verdade? Pedro e Mateus tinham contrariedade, porque um era o cobrador, o outro era do lado extremista, porém Deus veio unir, veio unir, tirou Pedro lá, que era Pedro, que era da pescaria, do grupo dos zelotes, mas também tirou Mateus, que era lá do grupo de cobrador dos impostos, que fazia parte dos romanos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus não faz acepção, Ele quer unir todos. Ali, manda. Ó, glória! Ele quer unir todos, Ele não faz acepção. Não é grande, não é pequeno, não é gordo, não é magro, não é cor amarela, cor vermelha, cor preta, não é rico, não é pobre, não é quem tem o carro do ano ou menor, não é? Aqueles que se dedicar a Deus, aqueles que se voltar para a palavra, aqueles que se dobrar perante Deus, aqueles que aceitar a palavra de bom grado, aqueles que mudar, terão parte no céu. Quantos abastados, ricos, pessoas bem vão estar no céu, e quantos mendigos não vão estar, porque não aceitaram? Quantos pobres vão estar, quantos ricos vão estar? Depende da nossa dedicação e do aceitar, né? Não é verdade? Vamos observar. Nós observamos aqui, zelo do evangelho começa, diga comigo, zelo no evangelho. Está fraco o zelo no evangelho? Começa com zelo na igreja, com zelo na minha vida, com zelo na minha casa, zelo com as coisas cristãs, zelo com os princípios cristãos, zelo com uma vida do altar de Deus. Ei. Não adianta você vir aqui na igreja, companheiros,
e orar, ouvir e até pregar bonito, mas se não tiver zelo na sua casa, princípio, a minha casa é uma casa de oração, a minha casa tem reputação, a minha casa tem princípio, a minha casa não tem palavrão, a minha casa não tem bagunça, a minha casa tem ordem. Aleluia! Miramanda gavacé, tiramacera magacé. Zelo na igreja. Pessoas vêm aqui para a igreja, abre um celular, joga essa coisa fora. Já abre um celular, aqui não é lugar para abrir celular, aqui não é lugar para estar olhando o YouTube e tantas coisas. Nós vamos ter que mudar alguma coisa aqui, botar uma caixa lá, para quem chegar, botar o celular lá. Aleluia! Marabagaçandaragacera. Aleluia. Irmãos, eu estou falando, ministrando isso aqui, mas porque Deus passou forte para mim, viu, pastores? Nurinamagaçondaradagacera. Aleluia. Nimandagavacé. O texto nos mostra que o templo foi transformado em ponto de interesse. Em ponto de interesse comercial, político, aos que ali frequentavam. É isso que mostra o texto. O templo, lugar de adoração, mudou para um lugar de interesse cheio de pombos para vender, cheios de coisas para vender, para trazer oferta. Oferta, querido, se traz com o coração, se traz com a alma, se traz com o arrependimento, se está se dobrando perante o Senhor. E o texto nos mostra que ali o templo, antes de chegar, estava um cambista de um lado para o outro, pastor Silas, vendendo pombo, vendendo cordeiro, vendendo ovelha. Quem tem mais, paga mais. Ah, como que se Deus quisesse. Ele é amado. Aleluia! Aleluia! Tinha se tornado, transformado em pontos de interesse. Aqui não é lugar de interesse. Se você veio aqui fazer campanha para ficar mais rico, para ter mais dinheiro, para comprar o carro mais novo, não é o lugar certo. Isso é algo consecutivamente da minha fidelidade, da minha pureza, da minha honestidade, da minha doação a Deus. Isso vem, é consequência. A Bíblia diz que as bênçãos seguem aqueles que obedecem. As bênçãos seguem aqueles que se dedicam. A Bíblia não diz que é preciso primeiro fazer, mas a Bíblia diz lá, o primeiro mandamento lá, diz que primeiro, se nós obedecermos, seguirmos, formos atentos à voz do Senhor, as nossas bênçãos nos seguirão. Não precisa fazer campanha de 7 semanas. E lá. Taramanda Gavacé. Oh, glória. A bênção seguirão. Nós observamos que estava virado em ponto de interesse comercial e político. Como precisamos cuidar do altar. Como precisamos cuidar da casa de Deus, irmão. Temos que ter um cuidado especial da casa de Deus. Nós observamos que Jesus entrou no templo com zelo pela casa do Pai e viu situações como estavam acontecendo. Pessoas usando a casa de Deus. E, diferentemente. Jesus entrou, primeira vez observou. Provável, eu quero crer, suponho eu, que Jesus já tinha observado isso outras vezes. Eu quero crer. Quantas vezes você passa, observa uma coisa, passa, observa.
chega uma hora que você tem que tomar decisão. Mesma coisa na tua casa. Tu vê, está acontecendo isso? Não. Começa a fazer vista grossa com tudo, daqui a pouco, tu não consegue mais dar conta. É devagarinho que as coisas vão acontecendo. É devagarinho que o Satanás vai minando. E é o que temos que cuidar. Quem sabe Jesus passou outras vezes, suponho eu, olhou a situação, passou outra vez, olhou a situação, agora ele voltou de volta. Voltou, e quando ele voltou não suportou mais. Entrou nele uma ira santa pela casa de Deus. Vamos botar o texto lá para nós ler. Bota o texto lá, meu querido. Onde está o irmão que cuida dali? Aleluia. Não é João, nego, é Marcos 11. Marcos 11. Primeiro diz assim: e Jesus entrou em Jerusalém no templo. Observe. E tendo visto tudo em redor. Observado, a Bíblia ele diz. Vamos ver outra tradução. Observado tudo em redor. Correu o olho, observou tudo em redor. É impossível, olhe para mim. Olhe para mim. É impossível que você não veja o erro na sua casa. É impossível que você não veja que aquilo está errado. Quem sabe você tolera um dia, dois, mas se você continuar tolerando, você não vai dar mais conta daqui a pouco. Você não vai dar mais conta. Com filhos, com esposo, com esposa, certo? É fundamental isso aí. E diz o texto que Jesus observou tudo. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E o que é que ele fez? Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Observe. Vendo de longe uma figueira, está no mesmo texto. Está no mesmo texto. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, aparência. Tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa que comer. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. Aleluia. Aleluia. Uma figueira com muitas folhas. Aparência. Quantas aparências, irmãos, que não tem fruto. Quantas aparências. Quantas pessoas que chegam aqui apenas com aparência, pastores. Quem olha assim é um grande pregador. Quem olha assim, só o garfo, a roupa, o sapato, a aparência. Mas vai ver por dentro é um sepulcro caiado. Vai ver por dentro, vai ver por dentro, está podre. Só aparência. Vai ver por dentro, está minado. Quantas pessoas às vezes querem apenas ter aparência, mas não tem fruto. A Bíblia nos chamou e Jesus disse: vade e dê fruto, para que permaneça. Eu vos nomeei para o quê? Para vades e dê fruto. Nós não fomos chamados para ficar apenas crente de banco. Nós não fomos chamados para aparecer. Nós fomos chamados para dar fruto. Então, meus irmãos, nós observamos a situação do ministério de Jesus.
ele passa pelo templo, ele vê a situação que estava acontecendo. Ele sai com os discípulos, ele vai diante de uma figueira que avistaram de longe, muito linda, com folhas, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Quantos crentes sem fruto, hein? Pastor, eu sou crente 30 anos, 40 anos, mas nunca deu fruto. Nunca deu fruto. Vamos por isso aqui. Aqui o texto ensina que a purificação do templo está ilimitado com a desorganização e com a desordem. Está mais como plataforma política e lugar de comércio do que o próprio templo. Aqui era o que estava acontecendo com os judeus, com os sacerdotes da época. Mas, meus irmãos, observamos uma coisa. A finalidade do templo é uma finalidade específica. A finalidade da igreja é uma finalidade específica. Aqui não tem outra finalidade. A finalidade da igreja é uma finalidade de adoração a Deus, de portas abertas para o pecador. Não é uma finalidade de comércio. Você observou hoje aqui, pastor Adriano apresentando a necessidade de uma irmã, de outra. Nós temos uns 6 aí, ou 7, na agenda aí comigo aí, para ajudar. Todo dia, todo culto, esta igreja ajuda alguém. É uma igreja aberta, cooperadora, uma igreja voluntária que Deus tem abençoado. Aqui nós não viemos vender, aqui nós não viemos comprar, aqui nós viemos dar, doar, abençoar. Aleluia, é o que está acontecendo, certo? Então é uma finalidade específica. A purificação do templo exigia mudanças de atitudes dos frequentadores. Não era dos adoradores, dos frequentadores. Mudança de atitude dos frequentadores. Quem sabe aqui em Camboriú precisa haver mudanças de atitude de alguns frequentadores, que vem o culto terça, que vem o culto domingo, que vem na escola dominical, mas não mudaram. Ainda se encontra com alguém ali no pátio fazer negócio. Ainda chega aqui, começa a olhar o celular e ver os negócios, ainda chegar aqui de qualquer forma, porque eles que vieram a esse lugar para ter um encontro, para fazer negócio. Não, meu irmão, não faça isso, por amor de Deus. Não faça isso. Venha para cá com o objetivo de adorar a Deus. Entrou no pátio, é santo pátio, é santo aqui, é santo banheiro, é santo. O estacionamento é santo, entra aqui, não precisa, quer negociar, quer vender, telefone depois do culto, mande falar com alguém, é um lugar santo, nós precisamos cuidar disso, zelar pela casa do Senhor. E nós observamos que os frequentadores que vinham à casa do Senhor, eles vinham para comprar, eles vinham negociar, eles vinham oferecer sacrifício, mas um sacrifício sem renúncia, um sacrifício sem essência, um sacrifício sem qualidade. É muito fácil passar lá no pátio, comprar um cordeiro e trazer no templo. Quem paga mais, chora menos. Ei, massa. Aleluia. Aleluia. Irmãos, olhe para mim. Contribuição, dízimos e oferta tem o mesmo valor da viúva quanto do maior milionário. Certo? Se alguém chegou aqui, trouxe 20 reais de dízimo, esse 20 reais de dízimo é porque esse alguém ganhou 200 reais numa diária. Foi diarista. É igual aquele que veio aqui e trouxe 10 mil porque ganhou 100 mil.
É a mesma coisa. Nós, pastores, não podemos estar ladeado com... Nós precisamos amar todo, abraçar todo, honrar todo, porque é isso que precisamos. A obra do Senhor não tem acepção. Graça pelo aquele que pode dar 10 mil de dízimo, porque Deus o abençoou, amém? E se ele não dá, e se ele vir trazer 50, se foi 100 mil, que ele trazer 5 mil, ele está roubando, porque ele não deu. Entendeu? Então é isso aí que nós precisamos. Honra e zelo pela casa do Senhor. Outro cuidado que eu quero frisar aqui nesta noite, nós estamos em um culto de ensino, pastores. Outro cuidado, se você ganhou 10 mil, você vem trazer, vai botar ali no envelope, pastor, eu estou trazendo meu dízimo, é R$1.000, sim. Se você ganhou 100, é R$10. Mas não faça isso. Se você ganhou 50 mil e trouxe 1.000, é dízimo. Não, não é dízimo, não mente. Como Ananias e Safira. Faz o que é verdadeiro. Não mente, porque o lugar da casa do Senhor, o altar que você veio é santo. Para onde você doou é santo. O que você está oferecendo é para o santo. E Deus está vendo todas as coisas. Então tome cuidado com isso aí. Vamos continuar. Pena o nosso horário, né? Então nós observamos que exige mudanças de atitude nos atos dos frequentadores, exige mudança de atitude em todos os crentes, cada um de nós. A casa do Senhor exige mudança de atitude. Cada vez que você chegar aqui, você vai ver o que está errado, o que não está certo. Precisa mudar de atitude para agradar ao Senhor, para poder sair daqui renovado, fortalecido no Senhor. Como deve acontecer a purificação? Minuciosamente. Tudo precisa ser observado. É tão lindo quando alguém tem zelo pela casa do Senhor. É tão lindo quando alguém chega aqui prudentemente, se ajoelha e começa a orar, chegou cedo. Mas é tão desconfortante quando alguém chega e senta. E por que não dizer, até falar com um com o outro do lado, começa a bater papo. Chega no pátio, fala com um, fala com o outro, fala com o outro. Só entra no horário que vai começar. Chega aqui, obreiros, irmãos, fiquem sentados. Até se não pode sentar, tudo bem, mas fique orando. Buscando ao Senhor. Tenha zelo, queridos. Tenha zelo pelo que é de Deus. Não fique pensando que o pastor está trazendo uma mensagem dura, não é real. É isso que Deus exige de cada um de nós. Tenha zelo ao adentrar este santuário. Não aqui em cada lugar que você mora, nas igrejas que você vai. Tenha zelo. A casa de Deus merece cuidado, zelo. Você precisa cuidar. Ao chegar na igreja, não perturbe outros que estão orando. Se você não quer orar, não perturbe outros que estão orando. Aleluia. Precisa haver cuidado e zelo. E nós observamos que Jesus começou a observar tudo isso aí. Nesta passagem foram registradas a maldição da figueira, não é verdade? E também a maldição e a purificação do templo. No mesmo texto está contido os dois assuntos. A maldição da figueira. A figueira estava ali para dar fruto, e especialmente para Jesus. Nós somos chamados para dar fruto para o reino. Nós somos chamados para dar fruto para Jesus, para o reino. Não apenas uma folha, eu sou crente. Eu vou para a igreja, eu ando de roupa de crente, ando de terno de crente, eu boto gravata de crente, mas por dentro eu sou um sepulcro, eu não tenho fruto. Não dá para enganar. Pode enganar o irmão, pode enganar a irmã, pode enganar a igreja, mas o Senhor não engana. Não dá, meus irmãos.
Estamos diante de Deus. Precisa haver temor. Precisa haver cuidado. Não dá. Vamos acordar. É tempo de se acordar. Leima, será da magacere. A figueira prometeu fruto, mas não produziu. Só tinha folha. Só tinha aparência. Não resolveu nada, né? Pastores, falar bonito, ter um linguajado bom, ser eloquente, não resolve nada. Tem que ter graça. Tem que ter unção. Tem que ter vida com Deus. Precisamos dedicar, orar, falar bonito, ter conhecimento, mas precisamos ter graça, ter unção, não apenas aparência, mas essência. É ter para amanhã, passar. Alama, cheira. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Parecia bonita, mas não ia mandar a sério. Aleluia! Ai, a sora manda gavassera. Aleluia! Observamos aqui que, embora o templo era um lugar de adoração, mas a verdadeira adoração havia se desaparecido do templo. Aleluia. A verdadeira adoração estava virando uma casa de comércio. A verdadeira adoração havia desaparecido. Nós queremos, irmãos, que todos os cristãos que adentram neste santuário venham para adorar ao Senhor. Que venham para glorificar ao Senhor. Nós queremos que todos vocês, ao entrar daqui, mesmo que cheguem aqui quebrado, cabisbaixo, desanimado, sofrido, momentos sombrios, mas quando chega aqui, entraram na casa de Deus, aqui tem a essência da presença do Senhor, aqui foi um lugar feito para adorar ao Senhor, aqui tem algo extraordinário, tem a presença do Espírito Santo, e precisa acontecer isso. É tão difícil quando alguém vem para a igreja, de um jeito sai pior. Vem sai pior porque o pregador falou mal, porque o pregador foi muito duro, porque o pregador errou no português, porque o que cantou gritou muito. Não veio adorar, não veio reverenciar, veio olhar a falha e os defeitos de alguém. Não é bom nem vir. Aleluia. Aleluia. Xerabassuri namagassa. Aleluia. E tem alguns que ainda ficam olhando assim, dizem, para que isso tudo? Para que isso tudo? Aleluia. Para que isso tudo? Não sai do salto. Não sai dos cardápios. Para que estudo? Questionário. Ei, aleluia! Questionário Davi, quando chegava com a arca, a presença da arca que ele dançava no meio do povo. Aleluia! Questionário Davi, porque estava chegando com a arca. Quanto tempo a arca estava tão distante, e o desejo do povo, o desejo de Davi, era ter a arca perto, e agora conseguiu trazer, depois de tantas dificuldades, depois de dificuldades que passaram, a arca teve que ficar em Obed-edom, depois pastor, de tantas dificuldades, conseguiu trazer a arca. Oh, como é bom conseguir trazer a presença, como é bom conseguir sentir a presença do Senhor, como é bom estar na presença, não importa quem fale, não importa que os incrédulos, que a mulher incrédula fala, mas o importante é que eu estou adorando o Senhor, é que Deus não rejeitou, é que Deus está me recebendo. Aleluia!
O texto diz que quando ele teve desejo, anseio de trazer a arca, ele preparou um carro novo e colocou tudo isso, foi buscar a arca. A intenção boa, mas a posição errada. A arca tinha que trazer no ombro. Ei, mas ele tinha boa intenção, pastor, mas a posição errada. Deus não muda princípio. Ei, a bênção vem sobre a oração, sobre se dobrar, sobre se humilhar. Deus não muda princípio. Deus não muda marcos. Orimanda. Aleluia. Ore a Deus. Aleluia. Aleluia. Laba charamanda gavasé. Aleluia. E ele ficou insatisfeito. Tiveram que deixar a arca no caminho. Ele ficou insatisfeito. Como eu posso trazer a arca de volta? Como eu posso trazer a presença de Deus de volta? Aí ele foi para a palavra. Aí a palavra diz, não, a arca de Deus precisa trazer no ombro. Tem preço para trazer a arca. Tem preço para trazer a arca. Tem oração, tem jejum, tem respeito, tem temor. Aleluia. Aleluia. Tem preço, pastor. Que as coisas de Deus têm preço. Não adianta tu pagar milhões aqui para o pastor, porque não vai ter. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração, vai ouvir a palavra, vai se dobrar perante Deus, que aí tem preço. Aleluia. Carabachandarabaga. E mandaravacé. Irandarabacéria. Aleluia. Aí quando ele fez tudo certinho, que coisa bonita. Aprovou Deus e ele traz a arca. Zelo, meus irmãos, zelo, cuidado para conduzir o que é de Deus. Zelo. Eu sempre tenho dito para os irmãos, R$1 é do altar. R$1 é do altar. R$1 é do altar, entrou ali, é do altar. É para ajudar o necessitado, é para ajudar, não desvie nada. É para mandar para o missionário, é para mandar R$1 é do altar, querido. Zelo, assim Deus opera, abre as janelas do céu, usa quem não é, Deus é Deus. Aleluia! Rabagaçandarabagá. Como é bom ter zelo pelo que é de Deus. Não fazer as coisas de qualquer maneira. Jogar para cá e lá. Aleluia. As salvas precisam estar em lugar especial. As cadeiras precisam. Tem gente que pega as cadeiras, bota lá e cai. Eu já estou cansado. Que é consagrado para Deus, é para Deus. Altar. As luzes, o microfone. Não pode sair daqui por bocas imundas. Aleluia. Zelo, zelo. Ah, pastor, Deus exige isso. Quanto mais cuidado, mais zelo, mais bênção vem. Mais a glória desce, mais a presença vem. E o texto diz que Davi trouxe, quando passou no meio, todo ele com Israel dançando, e de um lado para o outro com a arca, a própria esposa ignorou.
Aleluia. E por ela ignorar se tornou estéril. Aleluia. Se tornou estéril. Há muitos anos atrás eu fiz um estudo sobre as mulheres estéreis, baseado na igreja estéril. Nunca mais deu filho, não deu fruto. Tem igreja estéril que não dá fruto mesmo. Aleluia. Porque não louva, porque não adora. Aleluia. Mas o Espírito Santo está aqui, falando conosco nesta noite, dizendo: eu exijo de você reverência, eu exijo da igreja de Camboriú santidade. Aqueles que estão me ouvindo, Deus exige santidade, exige reverência. Nós temos tido igreja que tem virado show, bagunça. Show, bagunça, em vez de ser hinos de adoração, é bagunça, é show. Deus não se agrada disso, meus irmãos. A casa do Senhor é casa de profunda adoração, de profunda adoração, não apenas show, bagunça que está acontecendo. E por que não dizer que muitos jovens querem sair porque querem ir onde que tem show, querem ir onde que tem bagunça, querem ir onde que vão até de madrugada, pulando e dançando, é isso. Mas sai de lá pior do que chegaram, sem essência. Aleluia. Que pena que está no final. A purificação do templo, Jesus demonstrou sua ira e zelo santo. Ali. Observamos que apenas o povo tinha uma vida religiosa, sem conteúdo. Uma vida religiosa sem conteúdo, o povo tinha. Era a tradição do povo. Apenas uma vida religiosa sem conteúdo. Eu gostaria, por isso que eu tenho ministrado nesta igreja, que nós não sejamos apenas religiosos, mas que a essência de Deus inunda nossas almas, inunda nossas vidas, que nós chegamos aqui com desejo, com carência de Deus, com fome e sede de Deus, que todo o povo de Deus que vem nos cultos de ensino, nas escolas dominical, nos nossos cultos de domingo, que vem com fome, com sede de Deus, não apenas como religião. Eu vou mais uma vez na igreja, estou acostumado de todo domingo. Não faça isso. Vem como um cristão que deseja de Deus, tenha sede de Deus, não seja religioso. Parece que é um sacrifício. Aleluia. Mas que o Espírito Santo nos ensine a vir à casa do Senhor com desejo. Quando nós viemos à casa do Senhor com fome, com sede, com desejo de Deus, ouça aqui, você volta para casa diferente. A canseira do dia saiu, os problemas adversos que assolaram a tua vida foram embora. Você volta para casa, se ajoelha e dorme a noite toda, porque você veio com fome e com sede de Deus, e Deus saciou você com a sua presença, e a palavra que veio de Deus na tua vida, ela te confrontou, mesmo que trouxe um grande confronto, mas ela sarou. Sarou. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu volto outra hora nesse texto, né? Eu só mal comecei, né? Ei, Deus, tem muita coisa boa aqui. Mas nós vamos prosseguir. Mas eu gostaria de orar uns 5 minutos com esta igreja. De joelho, uns 5 minutos. Está na hora já, mas nós vamos orar 5 minutinhos de joelho. Alebagachondarabagá. Aleluia. 5 minutinhos de joelho. Aleluia.